Começa agora o programa Diabetes Eu Cuido. Apoio Cultural Vivência Farmácia de Manipulação. Compromisso de segurança e qualidade. Manipulando fórmulas para a vida. 9h10, começando mais um programa Diabetes Eu Cuido, na manhã desta quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. Ao meu lado, a doutora Alexandra Manfredini, Cedilab Laboratórios, Clube Levida. Doutora, muito bom dia. Obrigado pela participação conosco mais uma vez. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvinte da 107 FM. Opa, deu hoje uma travada. Bom dia a você que nos acompanha toda quinta-feira aqui na rádio e também através do Facebook Diabetes Eu Cuido. Uma excelente quinta-feira para você. Estamos começando mais um programa hoje com uma convidada especial, Marcela. A primeira vez que ela vem no nosso programa, vai estrear a médica doutora Andressa de Filippo, médica endocrinologista. Vamos conversar muito hoje sobre o tratamento do diabetes, né? A gente vem falando sempre toda quinta-feira e é gostoso a gente ouvir que as pessoas encontram com a gente na rua, né? E falam, nossa, doutora, eu tenho aprendido tanto e tenho mudado tantos comportamentos. Até nós encontramos um conhecido nosso, e ele falou assim, doutora, eu sou pedreiro e eu tinha o hábito de trabalhar descalço. Depois que eu aprendi que eu não posso trabalhar descalço, porque eu tenho diabetes, eu comecei a me cuidar mais, né? E entendi o perigo que eu estava correndo sem saber, né? Então, são informações que às vezes você fala assim, nossa, mas uma informação tão simples, mas que salva uma vida, não é? Então, você que está nos acompanhando sempre, tenho certeza que você também está aprendendo a cada quinta-feira, né? E para você aprender mais e também nos ajudar a levar essa informação para o maior número de pessoas possível, eu peço que você compartilhe a nossa live. Tá com o seu celular na mão? Conecta aí no Facebook do Diabetes Eu Cuido, compartilhe a nossa live, deixe seu like, deixe seu comentário para você participar do sorteio também, que hoje tem sorteio. Hoje tem sorteio, é isso? Isso mesmo. Só que, para variar, né, minha cabeça meio esquecida, eu não trouxe o produto em si. Mas ele tá lá guardadinho para você. Serão doces diets. Então, a gente tem doce de leite, tem pé de moleque, tem cocada, tem bananada, bananinha, sabe? Bom, né? Coisa boa, Coisa boa. Não trouxe nem pra gente comer aqui. Mas você que se participar conosco da nossa live, se compartilhar, se comentar, você vai estar participando do sorteio. E você pode ser o ganhador ou a ganhadora, certo? Certo. Então vamos começar a nossa entrevista de hoje. Doutora, muito bom dia. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Alexandra. Muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Espero que seja muito proveitoso para todos. Vai ser, tenho certeza. Bom, vamos começar a falar sobre um dado extremamente importante, que 9%, eu acredito que já está até um pouco mais, né? Porque Sim. Esse dado é de 2021, então eu acredito hoje que a gente já está mais de 10%, ou se não, beirando isso, né? Da população que convive com diabetes. Então, assim, o número é muito alto, e o que a gente fica muito triste é que metade das pessoas que convivem com o diabetes não sabem que tem diabetes. Sim, não é? Aí que está o perigo. Aí que está o perigo. E a gente vai falar muito sobre isso, né? Como que você que está nos ouvindo pode identificar. Será que eu tenho chance de ter diabetes? Será que eu já tenho? Será que eu estou numa fase do pré-diabetes, chegando ali perto, né? Então, para que a gente possa começar o nosso bate-papo, eu queria, a sua opinião, o que contribui para esse aumento, né? Desse índice tão alto? Sim, esse aumento é crescente e eu atribuo principalmente ao estilo de vida, né? Antigamente o consumo de coisas naturais era muito maior, com o passar dos anos, com a industrialização do alimento, o aumento de pessoas no mercado de trabalho, a falta de tempo, o consumo de alimentos industrializados, deixando tudo natural para o lado, por não ter tempo de fazer, por não ter tempo de comprar, pelo custo, muitas vezes pelo custo, porque muito mais barato comprar hoje em dia um miojo ou uma bolacha industrializada do que uma fruta, né? Um mamão
Tá altíssimo. Isso. Então, o conjunto disso e também associado à falta de conscientização, né? Então, pessoas indo no modo automático, consumindo essas coisas no dia a dia, trabalhando, cuidando da casa, da família e não olhando para você, não olhando no que está acontecendo, não percebendo sintomas, por ser uma doença silenciosa, que quando abre sintomas muitas vezes já é tarde. Por mais que a gente corra no dia a dia, nós estamos mais parados. Sim, né? As nossas atividades também, elas estão mais restritas, já não se tem mais, você vê a criançada já não está mais na rua jogando bola, não. né? Então você está cada vez mais parado ali, preso num celular muitas vezes, preso dentro de casa por causa da violência, então tem uma série de fatores que acaba contribuindo. Sim, com certeza, a era iFood, né? E a gente vê o quanto que a obesidade ela tem um impacto importante, né? Sim. Então o sobrepeso, a obesidade e tratar essas doenças que são primárias, elas são extremamente importantes, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo no consultório do trio, né? Então, do sedentarismo, da má alimentação e da carga genética. A carga genética é uma coisa que a gente não consegue mudar. Porém, a alimentação e a atividade física, o tempo ativo, né? Não é só a atividade física, aquela de ir na academia, 1 hora por dia, todos os dias. Mas subir as escadas e comprar as coisas a pé, levar as crianças na escola a pé, incluir as atividades no dia a dia para tentar evitar. Sim, evitar mais o tempo parado, né? Isso. Quanto mais. E o que a gente, com relação a essa prevenção, a gente fala muito aqui também do pré-diabetes. E eu me recordo uma entrevista que a gente fez até com o Dr. Hamilton Faria, e ele falou o seguinte, que já não existe mais esse termo do pré-diabetes, que a pessoa nessa condição, ela já pode considerar que ela tem diabetes. Sim, já tem todos os fatores de risco e já está lesionando, né, os órgãos pouco a pouco. E a semana, acho que umas 2-3 semanas atrás também, eu falei bastante aqui do pré-diabetes e da importância da gente dosar a insulina, né, e acompanhar essa insulina. Então, eu trouxe um exemplo prático aqui de um paciente para a gente analisar. Ele fez alguns exames em janeiro, depois ele entrou com tratamento e repetiu esses exames em março. E é uma situação que poderia não ser tratada. Sim. E aí eu quero que a senhora comente o impacto disso quando não tratado, né? Então, ele dosou a insulina, o resultado da insulina estava normal pelos valores de referência da insulina, que deu 10,6. Aí ele tem um índice de resistência à insulina já, que é expresso por um outro cálculo que é feito no laboratório, que chama-se índice Roma, que deu 2,38, né? E a glicemia de 91. Então, quando a gente fala aqui dos valores normais de glicemia, a gente sabe que uma glicemia para uma pessoa que não tem diabetes, em jejum de 8 horas, é até 99. Então, se eu olhar essa situação aqui, eu vejo que o 91 está normal e eu vejo que o 10,6 da insulina também está normal. Correto. Certo? Sim. Então, você vai olhar para essa situação e falar, minha glicose está normal, está tudo bem, minha insulina está normal, está tudo bem. Sim. Mas não está tudo bem. Porque a gente tem esse cálculo no meio. Isso. Então, vamos lá. A glicose é o açúcar, né? Então, eu falo que ela é uma foto do momento. Você foi no laboratório, fez o exame da glicose e naquele momento sua glicose estava normal. 91 é considerado normal. O que é a insulina? Insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas que ele faz com que a glicose seja absorvida pelos órgãos. Então, num primeiro momento, até alterar a sua glicose e gerar um pré-diabetes, tem muita reação ocorrendo antes. Primeira resposta do organismo é sempre tentar abaixar a sua glicose. Com isso, seu pâncreas vai produzindo mais insulina, fazendo com que ela consiga ser usada. E isso ninguém vê, né? É raro o médico que dosa a insulina. Então, num fator de risco, se você tem obesidade, se você já é idoso, se você tem sedentarismo,
se tem síndrome do ovário policístico. É muito interessante, além da glicose, dosar a insulina para a gente fazer essa relação, que chama ROMA. Uma glicose normal não é sinônimo de tudo normal, né? Pode estar havendo já um princípio de uma resistência à insulina, o seu pâncreas pode já estar sendo sobrecarregado, precisando produzir mais insulina para dar conta de manter essa glicose normal. E dentro desses outros fatores de risco, neste caso aqui, o paciente já estava em sobrepeso, certo? Sim. E já tem uma idade acima de 50 anos, então são fatores, e tem genética, então uma hereditariedade da família toda que tem diabetes. Por isso que na consulta precisamos individualizar, né? Não é porque a glicose está normal que está tudo bem. Não, vamos olhar com carinho, vamos ver se tem outros fatores de risco associados para a gente achar o problema antes de causar lesão nos órgãos. Certo. E daí, nessa situação específica aqui, né, o que foi orientado? A prática regular de atividade física, certo? Um controle maior na alimentação, porque a questão não é o que a gente come também, é a quantidade, o horário, as associações, não é? Sim. Então, as associações que muitas vezes a pessoa come arroz, feijão e macarrão. Isso é muito comum, exatamente. Né? Ou arroz, feijão e uma batata, né? Uma alimentação natural não é sinônimo de alimentação saudável, porque tem uma combinação que precisa ser feita. Isso. Aí orientou essa parte da alimentação, a atividade física e entrou com medicação. Ela falou, nossa, mas vai medicar, vai entrar com uma medicação aqui que seria para o portador de diabetes? Eu queria que a senhora explicasse, porque aí depois, isso foi em janeiro, depois em março, ele repetiu novamente, a insulina já baixou para 5, o índice ROMA que estava 2,38, que estava acima do normal, já baixou para o normal, que deu 1,23, mas a glicose deu 100. Então, se olhar assim também, você fala, opa... Olhando a glicose, ela subiu, né? Aí assusta, acha que não valeu a pena o tratamento. Então, quero que explique assim, a importância de tratar uma situação dessa que ainda, teoricamente, ainda não é diabetes. Certo. Então, a primeira coisa no tratamento é ajustar a alimentação, como a gente falou. Então, muitas vezes, né, no marmitex do brasileiro, eu sempre brinco, é aquele marmitex que é o arroz... Metade da marmita é arroz. Aí em cima vai um pouquinho de feijão, a outra metade é macarrão e um bifinho bem pequenininho, né? A combinação de carboidratos é um item que a gente precisa prestar atenção. A inclusão de proteína na dieta e a verdura, né? Legumes, água, ingesta de água. Outro foco que a gente tem que ter é a atividade física. Quanto que está gastando por dia, 1 hora diária, né? No mínimo, o que preconizam, e somado esses dois, a medicação que a gente usa é a metformina, né? A metformina é uma medicação barata, é uma medicação eficaz, é uma medicação que age nessa resistência à insulina. Não é uma medicação que dá hipoglicemia, não é uma medicação que inclui algum risco para o paciente, exceto para casos renais graves, que não é o caso. E é uma medicação que, agindo nessa resistência à insulina, ela vai conseguir fazer com que a sua glicose, né, que entra na alimentação, você consiga usar ela de forma correta. Então, a sua insulina vai agir de uma melhor forma para utilizar essa glicose e evitando as complicações, as lesões dessa hiperglicemia. E com isso prevenindo o diabetes. Isso, com isso previne até um pré-diabetes nesse momento, né? Mas age eficaz na melhora desse metabolismo. Então, olha a importância, né, de ter um acompanhamento médico inicialmente, né, porque o médico vai saber avaliar todos esses índices, porque não é simplesmente você ir até o laboratório fazer o exame e ficar com o exame na mão. Não tem jeito. Né? E além disso, tem a dosagem da hemoglobina glicada também, que é importante para avaliar. Então, o médico avalia essa situação, né? Isso, e correto. Tratar. Então, tratar situações que vão prevenir, né? Isso é verdadeiramente a prevenção, isso, não é? Correto. Assim como a gente teve uma entrevista com a doutora Natália, que é nefrologista, ela falando da importância de dosar a creatinina. Né? Então, um exame barato que, se o paciente tem o hábito de ir ao médico e acompanhando, você previne muitas lesões renais, né? Com certeza. Então, tudo isso.
E o importante também, já falando da metformina, eu queria que a senhora falasse da relação da metformina com a vitamina B12. Interessante pergunta. Então, a metformina, ela, para todos os pacientes, né, que usam metformina de uma forma contínua, ela interfere na absorção da B12. Então, que é uma vitamina importantíssima para os nervos, para a memória, para a anemia e tudo mais, evitar anemia, né? Quem usa metformina contínua, a absorção da sua vitamina B12 pode estar prejudicada. Mesmo tendo uma ingesta adequada, a dosagem da sua vitamina B12 ela pode estar baixa. Então é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Se você usa metformina, precisa uma vez por ano, pelo menos, dosar essa sua vitamina B12 para a gente repor se necessário. Doutora, temos aqui a participação do ouvinte, né? A Marlene do Araretama dizendo o seguinte: doutoras, bom dia. Tenho diabetes, tomo Grifage e o outro é minorfomina, isso? Metformina. Só que tenho muita tontura. Eles falam que esses medicamentos dá mesmo tontura. É verdade? E qual seria o remédio certo para eu... certo, meu marido dá dor de cabeça. Enfim, ela tá falando que o remédio lá faz tontura, dor de cabeça. O Glifage é uma formulação da metformina, né? Então, provavelmente, não sei se você tá... Ela tá falando que dela dá tontura e do marido dá dor de cabeça. Tá. Provavelmente não é a medicação que está causando. Tem que ver o horário que está tomando e com o que tipo de alimento está tomando. Se não está entrando alimento muito calórico, como farinhas brancas, né, de liberação rápidas, que são uma causa dessa tontura depois da alimentação. Precisa ver se esse diabetes está controlado, porque se não tiver controlado, o próprio diabetes descompensado pode dar tontura e dor de cabeça, pode causar uma desidratação e dar uma dor de cabeça. Então, sobre a medicação, os principais efeitos colaterais dela são gastrointestinais, que a gente chama de, por exemplo, estufamento, sensação de gases, uma evacuação mais pastosa. Agora, tontura e dor de cabeça não é associado. Doutora, aqui é a ouvinte Josefa. Doutora, a senhora poderia me explicar por que uma pessoa diabética, antes de ir dormir, está tipo 150 e ao acordar dá 206? Boa pergunta. Boa pergunta. O açúcar, que é a glicose, né, que a gente mede no sangue, não é uma relação direta com o que a gente come. Porque é muito comum essa pergunta. Eu jantei e deu 100, eu dormi, não comi nada e acordei com 300. Como isso? Então, no nosso organismo tem um metabolismo enorme da glicose. Então, durante o sono, você faz jejum, por exemplo, essa glicose cai, aí outros hormônios são liberados tentando fazer ela subir. Então, essa relação envolve muitos outros hormônios, além da insulina. Não é uma relação direta. Pode ser um excesso de alimentação na noite, na janta? Pode. Pode ser horário dos medicamentos que estão sendo administrados em horário incorreto? Pode. Ou, ironicamente, às vezes sua glicose cai à noite e de manhã ela acorda alta. Se você faz uma hipoglicemia na madrugada, por exemplo, dormindo sem perceber, o seu organismo tenta subir essa glicose e de manhã você pode acordar com 300. Então, é muito complexo o metabolismo da glicose. Doutora, também aqui a participação do ouvinte dizendo que a esposa dele perdeu 30 quilos, ela tomava medicamentos para diabetes, parou de tomar por conta disso. Ótimo, parabéns. É o que a gente quer, é o que a gente comentou no começo, né? Não adianta tratar só o diabetes sem ver as doenças associadas. Então, a obesidade é um fator de risco importantíssimo para o diabetes. Se ela tratou a doença primária, que era a obesidade, existe grandes chances de curar o diabetes. Sim. Mas isso não significa que curou, é isso? Pode sim, pode curar ou não. Pode ou não. Aí a gente precisa ver o que a gente conversou. A glicose, a insulina, a hemoglobina glicada. Mas isso é muito comum em paciente que fez cirurgia bariátrica. Então, na cirurgia bariátrica, tem a obesidade grau 3, geralmente, ou 2, associada à doença. E com a cirurgia reverte as comorbidades. Então, reverte o diabetes, reverte a pressão alta. Isso é muito comum.
A gente vai conversar esse tema aqui também, né? Sim. Sobre os benefícios também da cirurgia bariátrica no caso do tratamento. Eu conheço diversos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e realmente curou o diabetes, né? Sim. Existe a possibilidade do emagrecimento ter causado a cura, sim. Sim. Bom, e aí agora, depois que nós falamos do pré-diabetes, eu quero entrar agora no aspecto do tratamento. A gente falar um pouquinho do diabetes tipo 1, né, e do diabetes tipo 2. E com relação ao tratamento, qual é o maior desafio no caso do tratamento do diabetes tipo 1? Sim. Então, a principal diferença do diabetes tipo 1 é que ele não produz mais a insulina. Enquanto no diabético tipo 2, a gente falou bastante sobre a resistência à insulina, então é um excesso de glicose que o seu pâncreas está tentando produzir mais insulina, a gente tenta melhorar a sinalização dessa insulina. No diabético tipo 1 é o contrário, o pâncreas está num esgotamento e não está sendo capaz de produzir mais insulina. Então é por isso que nesse tipo, que ocorre principalmente nas crianças, né, ou na adolescência, o início da doença, não adianta a gente usar medicações orais, porque não adianta melhorar a sinalização da insulina, a gente tem que dar o que a pessoa não está produzindo, que é a insulina. E o grande desafio do diabético tipo 1, eu acho que é a labilidade, que a gente chama da glicose. O que é isso? Durante o dia, eles são capazes de fazer uma glicose de 30, em outro período fazer uma glicose de 600, tá? Como eu expliquei anteriormente, a glicose não é um mecanismo direto de quanto eu comi e quanto ela está. Existem diversos hormônios que se envolvem nessa reação e com o uso da insulina, tem vários tipos de insulina, insulina lenta, insulina rápida. Quando faz atividade física, modifica. Então, é muito difícil o controle do diabetes tipo 1. Não digo que é impossível, porque hoje em dia nós temos insulinas modernas muito seguras para o uso. Até o governo está liberando já para o diabético tipo 1. Mas a dificuldade, primeiro, é sobre a labilidade, que é essa alternância da glicose ao longo do dia. Segundo, começa numa idade jovem, né? Então, é difícil a educação de uma criança que a dieta é diferente das outras, né? Na infância que tem o abuso de doces e tudo mais, até pela sociedade, né? Nas festas e tudo, é difícil educar essas crianças, educar esses pais, mas com as insulinas modernas isso é possível sim, até com a bomba, né? Hoje em dia temos a bomba de insulina, que nas crianças acho que é o tratamento número 1. Doutora, ainda falando sobre essa questão de alimentação, né? Uma matéria que está no R7 que chama muita atenção, evidentemente aí engloba todas as pessoas, que diz assim que o câncer coloretal será em alguns anos o tipo que mais mata jovens, né? Então está falando aqui sangue nas fezes, dor abdominal persistente, perda de peso, mas tudo relacionado a uma má alimentação, né? Com consequência de outros problemas também, além do diabetes, não é isso? Sim. O câncer coloretal, principalmente, é alimentação rica em gordura, né? Rica em carne vermelha. Tabagismo é um fator de risco muito importante. Processados. A gordura, né, dos processados, que é aquela gordura hidrogenada pura. E bebida alcoólica também é um fator de risco importante. E é o que a gente comentou hoje em dia. Infelizmente, isso aumentou potencialmente. Então, a frequência a gente tem visto. Né? Doutora, ainda voltando do assunto do ouvinte que mandou que a esposa perdeu 30 quilos, ele está mandando mensagem uma vez dizendo assim, não, Marcela, ela parou por conta própria. Isso me preocupa, entendeu? O tratamento? Ela emagreceu e por conta própria parou de tomar as medicações. Não é regra emagrecendo, tendo a cura do diabetes. Isso a gente vê com frequência, mas não é regra. Tem paciente que emagrece e continua diabético. Com certeza a esposa precisa de uma consulta com o endocrinologista para a gente dosar todos esses hormônios. Doutora, e ainda emendando essa resposta, né? Eu sempre falo com a doutora Alexandra aqui com relação à questão de automedicação e os mitos e verdades. Sim. A pessoa fala assim, eu ouvi falar que tal coisa é boa para o diabetes. Eu parei de tomar porque eu vi essa semana que a pessoa toma uma medicação para o diabetes e essa medicação não está sendo legal. E a pessoa comentou que vai parar de tomar.
Sim. Mas ela não falou que vai substituir ou procurar o médico novamente. Ela vai simplesmente parar, porque aquilo está fazendo mal. Isso é muito Eu comum, gostaria os que o senhor- chás, né? Você vai no mercado, você encontra chá de diabetes, aí nos componentes tem até insulina no chá do diabetes do Mercadão. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessas questões de mito e verdade e também dessa importância de fazer um exame, de passar pelo médico, de ouvir a prescrição médica e seguir a prescrição médica. Porque às vezes a pessoa também baixa a insulina e fala assim, ou melhora a diabetes, fala, não toma mais porque já tá bom. Isso. Né? Isso acontece principalmente com a metformina, como eu expliquei, é uma medicação que de efeito colateral, ela pode dar sintoma gastrointestinal. Então pode soltar o intestino, pode dar gases. Aí a pessoa se incomoda com aquilo e para de tomar por conta. Outra coisa com a metformina que acontece é a dose, porque na farmácia popular a dose da metformina é de 500, né? E a dose de tratamento geralmente gira em torno de 1.500 a 2.000 miligramas por dia. Então são 3, 4 comprimidos por dia, as pessoas acham muito. Nossa, passou muito comprimido. E o tamanho do comprimido? Um comprimido grande, isso aí é muito forte. E param por conta, só toma um, que daí é um subtratamento. E das medicações que causam hipoglicemia, eles também têm medo. Então toma as sulfas, por exemplo, gliclazida, glimepirida, e um episódio que aconteceu da glicose cair muito, eles param por medo e vão na busca milagrosa dos chás, né? Então isso é um perigo, porque anos se passam até ir no médico de novo, até dosar de novo, e nesse período ficou um diabetes não tratado, uma glicose alta, agredindo os rins, agredindo os nervos, né? E é importantíssimo dosar, então o diabético, a Alexandra sabe mais que eu, né, da necessidade de dosar, fazer os exames a cada 4 meses, dependendo a gente passa para 6 meses, está muito descompensado, a gente encurta para 2 meses, então cada paciente individualizar, mas não existe milagre, gente, não existe. Aqui também a participação da Daniele, ela pergunta o seguinte, a doutora Alexandra pode falar bem sobre esses números, porque assim, ela tem um trabalho importante na Prefeitura de Pinto também, com relação ao diabetes. Para o diabetes tipo 1, principalmente crianças, temos muitas em Pindamonhangaba. Qual a importância do controle glicêmico e qual a frequência indicada? Deixa eu emendar essa pergunta da Daniele, que eu acho super importante, que estava aqui para eu voltar no diabetes tipo 1, que nós temos uma dificuldade muito grande, que eu encontro, é da aderência ao tratamento. Não só ao tratamento medicamentoso, mas como a Daniele falou, a medicação. Não a automedicação, a automedição, certo? Sim. Então, o automonitoramento. O que a gente percebe, e eu tenho uma média que a gente avalia todos os pacientes que usam insulina e que retiram insumos no programa de diabetes do município. Então, a gente tem uma média de monitoramento dessas pessoas, tanto do diabetes tipo 1 quanto do tipo 2. E essa média, ela é muito aquém à necessidade. Então, vou te dar um exemplo prático. Vamos dizer que você forneça 100 tiras de glicose para dosar a glicose. O paciente ele não usa as 100 tiras, certo? Então, ele usa menos que isso. E eu até entendo, no caso da criança, do adolescente, muitas vezes, você imagina você picar o dedo o dia todo. 6 vezes por dia. 6 vezes por dia. E isso é o ideal, você picar o dedo 6 vezes. Diabetes tipo 1 em paciente que usa insulina, 6 vezes por dia. Porque não faz sentido você aplicar uma insulina rápida ou ultra rápida se você não sabe o valor da glicose, certo? Então, primeiro você vai ter que saber o valor da glicose, fazer a sua correção, né, da insulina para aplicar, contar o carboidrato daquela refeição, né? Então, é um conjunto de coisas, né? O acompanhamento com a nutricionista é super importante, né, para que você tenha a habilidade de contar carboidrato ali no caso de uma criança, no adolescente, diabetes tipo 1, de uma forma geral. Dosar a glicemia e aí sim você aplicar a insulina. Então, o que a gente vê essa dificuldade de dosar todas as vezes, né? Então, a gente tem o que é o ideal e o que é a realidade,
Sim. né? E até a realidade do que as pessoas conseguem fazer. Porque se eu fosse mãe de uma criança com diabetes, eu também ia ficar numa situação, não é? Fica em cima do muro, né? Você quer saber vida. como tá, mas você tem dó dos furinhos. Você fala, poxa vida, não é fácil, eu vou até acordar de madrugada para picar, porque isso é o ideal. Sim. Eu vou acordar de madrugada, vou picar o dedo do meu filho. Mas o que eu sempre falo é que pro diabético tipo 1, a gente tem que ter muita atenção, porque são crianças que vão ter diabetes pro resto da vida, né? Então, um obeso lá dos 70 anos que começam diabetes, é claro que a sobrevida dele vai ser até os 90, que seja 100, né? Que seja uma sobrevida boa até os 100 anos. Agora, uma criança de 12 anos com diabetes, ela vai ter diabetes por mais de 50 anos, né? Se tudo der certo, no mínimo. Então, o risco de complicação dos órgãos é altíssimo, por isso que precisa desse controle. Toda vez que ficar com dó de furar o dedinho, que pensa relaxar um pouco, não pegar a fita no posto, tudo, tenta pensar isso, né? Nossa, ela vai conviver com diabetes por muitos anos. Então, esse diabetes não tem que estar bom, ele tem que estar ótimo para poupar os órgãos. E o quanto é importante até o adolescente, né? Porque você tem uma fase difícil. Sim. Eu lembro que uma vez num congresso em São Paulo, eu lembro de um palestrante que ele falou, um doutor importante que tem um trabalho no Sul, com diabetes tipo 1, e ele falou assim, olha, doutores, eu lembro exatamente da fala dele, o paciente adolescente, vocês têm que ter uma preocupação redobrada com a vida dele, que foge ao controle do diabetes. Porque ele está numa balada, ele está exposto a uma bala perdida, ele está exposto a um acidente de carro, ele está exposto a um excesso de bebida alcoólica. Não é o diabetes que vai matar esse adolescente, né? Então, existe um conjunto que vocês têm que estar atentos além do diabetes. E o adolescente, eu já peguei diversos casos do adolescente de não fazer o automonitoramento. Então, eles entram numa revolta, né? Numa fase de revolta, de largar tratamento. Exatamente. Então, por mais que você ofereça o insumo e as tiras e tudo para ele, ele não utiliza. Eu lembro de um caso que nós tivemos aqui, eu cheguei a chamar a mãe para conversar, porque quando você faz a leitura do aparelho, o software, ele é tão moderno que ele te dá informações que nem o paciente sabe. Então, a gente tem informações precisas ali do horário que ele fez, quantas vezes ele fez ao dia, né? A data que ele fez o teste. Então, a gente acompanha isso. E aqueles casos que chamam muito a atenção, a gente vai olhar. E esse foi um caso que me chamou a atenção. Por quê? Ele tinha em torno de umas 10 dosagens no mesmo horário. No mesmo horário. Então, você imagina, eu piquei o meu dedo e eu peguei 10 fitas e fiz a leitura, certo? Então, aí eu falei, mas o que eu tentando isso mais de um mês consecutivo. E eu tentando entender o que aconteceu. Então, na minha interpretação, e eu conversando com a mãe, o que a gente percebeu? Que ele queria mostrar que ele estava consumindo as fitas. E ele dosava todas as glicoses no mesmo horário. Tipo assim, eu tô fazendo, não me atormente, entendeu? Eu tô fazendo, mas ele estava fazendo de forma errada, né? Só, que dó. Então, assim, a quem você está enganando, né? Então, assim, esse cuidado, por isso que eu até coloquei assim, qual o maior desafio no tratamento do diabetes tipo 1? Né? Esse olhar, a conscientização, né? Os pais realmente estarem juntos, porque não são todos os pais que têm a condição econômica de colocar um Libre, por exemplo, que é um sensor numa criança, né? Então, se ele tem condição de colocar o sensor, graças a Deus, né? E hoje o governo já está entendendo, e eu acredito que ele vai entender cada vez mais, a importância de modernizar os tipos de insulina no tratamento do diabetes tipo 1 também, né, para dar um conforto maior para essa criança, né? Mas ainda, você pega uma insulina lenta, por exemplo, ainda não disponibilizou, né? Porque são insulinas caras, importantes para o tratamento, sim, mas ainda não está ao alcance de todos. Creio que um dia vai estar. E acho até que o nosso país é avançado no tratamento do diabetes tipo 1. Sim, acredito que sim também. E a gente pega o Vale do Paraíba, eu conheço algumas outras cidades e sei como que é o serviço do diabetes. Pinda se diferencia muito, né? Porque
tem um acompanhamento, né? O que a gente tem que estar atento é um conjunto de coisas, né? Não é só você dar uma tira para o paciente, né? Você tem que ter uma nutricionista ali, que a nutricionista acompanhe. Porque muitas e que vezes os pais dá a tira e ele não sabe o que fazer, não né? sabe porque o que fazer. Mede, vê que tá alto e aí? Passa um ano medindo, vendo que tá alto sem agir. Então, assim, qual a importância da gente? A gente tem toda segunda-feira, a gente tem a oficina de insulina no programa, né? Então, os pais têm dúvida, corre para a oficina de insulina, né? Legal. Tem psicólogo que acompanha o diabético tipo 1, tem nutricionista especialista em contagem de carboidratos para acompanhar o diabetes tipo 1. Sim, né? Ótimo. Então, eu acho que, na minha opinião, o maior desafio para o tratamento do diabetes tipo 1 é o envolvimento de toda a família. Sim, com certeza. Né? Que é difícil, não é fácil, não vai ser fácil, nunca eu acho, não. Mas torna um pouco mais leve, né? Doutora, torna um pouco mais leve. Temos aqui algumas participações, já são 9h45, já tem sorteio, né? Tem sorteio. 9h45, vai vendo o horário. Doutora, eu vi uma postagem que tomar água antes do café da manhã baixa a diabetes. Mito ou verdade? Mito. Mito. Então, aqui também temos a participação do ouvinte. Marcelo, bom dia. Pergunta para doutoras que meu teste de glicemia deu 111, hemoglobina glicada 5,5. Devo me preocupar? Já tomo metformina e glicazida uma vez ao dia. Tem diabetes, é isso? Isso, é um paciente provavelmente já diabético, que ele já está com 2 medicações, com a glicose de 111, com uma glicada normal. Eu acredito que está tudo bem. O alvo da nossa hemoglobina glicada para quem já é diabético é abaixo de 6,5, idealmente pacientes jovens até abaixo de 6, que ele está no alvo. O Reinaldo perguntando também aqui se o fator, a circunferência abdominal pode ser um fator de risco para diabetes e outras doenças. Que pergunta Ótimo, boa. Importantíssimo, né? A nossa definição de síndrome metabólica, o que é um fator de risco importantíssimo. Então, o aumento da circunferência abdominal, que isso significa aumento de gordura visceral, né? Provavelmente já uma gordura no fígado associada e tudo mais, associada a outros fatores, como hipertensão, como aumento de triglicérides e como HDL baixo. Isso implica no diagnóstico da síndrome metabólica, que é uma síndrome com alto risco para diabetes, para doença cardiovascular, né? Para infarto, para AVC. A importância também da dosagem do ácido úrico, né? Sim, com muitas certeza. vezes a pessoa correlaciona o ácido úrico à gota, isso. Né? E o quanto o ácido úrico ele tá relacionado ao nosso metabolismo e também à síndrome metabólica, mostrando, né? que as reações químicas não estão muito boas, né? Resultando num excesso de ácido úrico, mostrando inflamação. Muito bacana. Bom. E agora, para a gente já ir para o final aqui, só mais uma questão que eu vou falar um pouquinho dos obstáculos, os maiores obstáculos para a adesão do tratamento do diabetes tipo 2. Nós falamos um pouco da metformina, Sim. Da dificuldade de você tomar muitas vezes os comprimidos, né? Nós conhecemos vários pacientes, sim, né, que abandonam, que falam, não, é para tomar 4, eu vou tomar só 3. Isso, não é? porque acha muito, o comprimido é muito grande, mas olha, existe no mercado a metformina, né, com o nome de Glifage, com o comprimido redondinho, sim, né? Sim, então, procure, veja as marcas certinho, o que eu recebo, né? também é de tomar o comprimido e sair no cocô inteiro, tá? Isso. Então, não precisa se preocupar se isso acontece, porque o comprimido, ele tem buraquinhos, então a droga ela foi liberada e foi absorvida, isso é comum. Outros obstáculos quanto ao tratamento medicamentoso, a gente já falou da hipoglicemia, né, que eles têm medo, da metformina, dos efeitos colaterais, da alimentação. Eu acho que muitos falam, meu diabetes está alto, então eu não vou mais comer pão, não vou comer açúcar, não vou comer bolacha. Eu falo nas consultas, nem sempre nem nunca, né? Não é dieta, é reeducação alimentar.
é no seu dia a dia, evitar, passar com a nutricionista e fazer um cardápio mais adequado, para quando você precisar abrir uma exceção, você abra sem peso na consciência, o equilíbrio, nem 0 nem 100. Sim, e também a dificuldade da insulina. Ah, Então, muitos têm muito medo da aplicação da insulina. Até ontem, no grupo de Taubaté, uma paciente falou assim, nossa, doutora, depois da aula da doutora Andressa, eu perdi o medo da insulina. Isso. Ela falou, nossa, eu tinha um medo da insulina e hoje eu estou até querendo insulina, ela falou. A insulina é vida, né? Eu falei, nossa, antes de ter insulina, as crianças com diabetes morriam. Então, quando indicada, a insulina tira o paciente de todos os sintomas. Então, aquele despertar noturno 7 vezes para fazer xixi, aquele acordar cansado, aquela sede incessável, aquele emagrecimento. Muitas vezes a gente precisa usar a insulina e dar um bem-estar para o paciente que muitas vezes eles não querem sair. Quando a gente inicia insulina para um diabetes muito descompensado, muitas vezes é uma fase inicial que depois a gente consegue converter para comprimido após a conscientização e muitas vezes não e acaba ficando com insulina. E já aconteceu de paciente que eu usei insulina, introduzi, deixou ele tão bem que ele melhorou muito os exames e eu fui tentar fazer uma conversão para comprimido, mas precisa, porque ele associou ao bem-estar que a insulina teve, porque ele estava tendo falta, então... Doutora, aqui a audiência rotativa do rádio, né? Nós falamos isso no começo, mas é bom a gente reforçar, porque a Bia tem uma pergunta aqui, né? Doutora, tem uma filha de 5 anos, DM1, faz natação 3 vezes por semana, há 7 meses de diagnóstico. 7 meses de diagnóstico. Entendo que 6 vezes ao dia não é suficiente. Quantas vezes a doutora indicaria para ser o controle ideal? Isso tem que individualizar, né? Porque ela é uma criança com diabetes tipo 1 recente. Então, existe uma fase de descompensação brusca e existe uma fase de lua de mel, que a gente chama, que tende a ficar um pouco mais compensado e depois pode piorar de novo. Se não está sendo suficiente, precisa incluir a medição antes e depois da atividade física. Eu acredito que 6 vezes para uma criança nessa idade não é suficiente mesmo. Se tiver condição do Libre, que a gente falou que é do sensor, seria ideal, que é um sensor que coloca no braço e é só passar o aparelhinho que ele mede o tempo todo. Se não tiver condição, isso for difícil, acredito que umas 8 vezes, né? Antes das refeições e 1 hora, 1 ou 2 horas após as refeições, com certeza, e incluindo antes e depois da atividade física. E se necessário, se estiver tendo hipoglicemia na madrugada, pode ser necessário uma medição na madrugada, às 3 da manhã. Vale lembrar que é uma fase, né? Isso, vai passar, isso vai estabilizar. Isso, e essa fase, muitas vezes, você precisa de uma medição maior, né? E passando essa fase, volta às medições normais, né? Porque, imagina, se nem sempre, nem nunca. Falar para uma criança que vai ser picada 10 vezes por dia, nossa, não, isso não é legal. Nem a criança vai querer, nem os pais vão querer picar. A hora que mede mais para conseguir ajustar a dose de insulina perfeita para ela, que você vai ver que a hora que ajustar, vai ser bem mais simples. E essa fase desse período de lua de mel, ela ainda produz um pouco de insulina, né? Então, por isso essa descompensação real, né? E isso ela precisa conversar com o médico solicitar, geralmente o médico solicita por uma fase, né? Se ela utiliza das fitas do sistema público, o médico solicita por uma fase, aquela quantidade maior aporte, e depois, passado essa fase, ele volta à quantidade necessária. Certo, né? vai passar. Vai passar, Mas, e como a gente falou, a importância do acompanhamento, né? Do acompanhamento médico, acompanhamento com a nutricional, né? Saber realmente a técnica de aplicação da insulina. Isso, perfeito. Quando ela vai para a natação, a gente orienta que não aplique na perninha. Sim. Né? Então, que no dia que ela faz a natação, que a insulina seja aplicada na barriga. Isso. Porque a perna vai se movimentar muito. Isso, então, aí aumenta a absorção dessa insulina. E ela pode ter uma hipoglicemia. Isso, né? correto. Então, assim, a importância de participar da oficina de insulina para aprender esses detalhes, né? Também está com o acompanhamento da nutrição
da alimentação pré e pós-atividade física. Isso é fundamental também, porque senão ela pode ter uma hipoglicemia na piscina. Isso, né? Ou depois, ou né? depois. E ensinar bem ela os sintomas da hipoglicemia, né? Ensinar essa criança a identificar. Podemos falar o sintoma da Sim, hipoglicemia? sim. Visão. Então, geralmente, os primeiros sintomas, uma fome excessiva, vem uma fome do cão, que eu falo de repente, que é o organismo sinalizando que algo está errado, tremores de extremidades, sudorese fria, pode causar uma tontura, então escurecimento visual, sensação de desmaio, pode acontecer mudança de comportamento, então uma irritabilidade, um nervosismo ou uma sonolência. E, no caso mais grave, evoluir para coma, né? Isso não é comum, graças a Deus, mas todo mundo que usa insulina tem que sinalizar o próximo, as pessoas mais próximas, que ele usa a insulina, para num caso de um desmaio, de algo do tipo, as pessoas saberem do que se trata. Sim, e a correção da hipoglicemia, queria que a senhora falasse também. Isso, então, no início dos sintomas, idealmente é medir se está com as fitas próximo, se não for possível medir, já corrigir, então se a pessoa está acordada, são 15 gramas de carboidrato, onde que está isso? Um copo de água com uma colher de açúcar, um copo de suco de laranja ou de um refrigerante normal, né, nesse caso sem sedite, uma bala, 2 balas no caso, né, dependendo, e um aviso também se a pessoa não estiver acordada, né, quando alguém usa insulina e você vê que desmaiou, você não pode dar nada para essa pessoa beber. Então, chamar ajuda, chamar SAMU, né, fazer uma ligação pedindo ajuda, e o que pode ser feito é passar um pouco de açúcar na mucosa da boca, entre a gengiva e a bochecha, né, passar um pouquinho de açúcar puro nessa região até chegar a ajuda. Sim, e é importante também que todas essas orientações você percebe que foram líquidos. Então, um copo de água com açúcar, o refrigerante, o suco de laranja, porque as pessoas têm muita mania de comer doce, ou comer doce, ou comer uma banana, né, e acontece que até que esse alimento sólido ele se transforme em glicose, vai demorar um tempo mais. E a pessoa come mais. Então ela vai ter uma hiperglicemia depois de rebote, né? Isso. Então por isso que corrigir com líquido, né, se a pessoa está acordada, seria o ideal. Correto. Né? Bom, a gente tem muito assunto, né, Marcelo? Isso, eu fico muito feliz, né, e fico muito feliz de poder trazer toda essa informação, né? De contribuir. Nós estamos aqui no município fazendo todo um trabalho, tanto na rede pública quanto na privada. Taubaté a gente tem um programa do diabetes acontecendo lá também no CEDILAB. Então, é importante isso, né? Você que participa, estar aqui conosco toda quinta-feira também, você que tem diabetes, participando, compartilhando essa informação, ajudando outras pessoas também. E o que nós queremos aqui é contribuir com a tua vida, né? Que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida, que tenha conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Então, e a gente pode ir organizando tudo e de acordo com a demanda que vocês trazem para a gente também. Então, a participação do ouvinte, dizendo quais os assuntos que ele gostaria, né? Hoje mesmo a gente falou aqui de 2 assuntos importantes que eu quero trazer. Um é a parte de cirurgia bariátrica, sim, não é? Sim. Que eu acho importante, e outro é o câncer de colo retal, que realmente eu estou atrás do Dr. Felipe Calume já há um tempo, mas a agenda dele está bem comprometida, mas a gente ainda vai trazê-lo novamente aqui, para falar sobre a prevenção do câncer colo retal, porque é muito importante, é um câncer que está crescendo demais, né? Sim, assim como vários outros tipos de câncer, que a gente tem que estar atento aos sinais, né? A exames tão simples, tão baratos que podem prevenir, não é? Sim. Então, vamos... E assim a gente vai. Certo, Marcelo? Certo. Estamos chegando ao fim de mais um programa Diabetes Eu Cuido. Já temos o ganhador ou a ganhadora de hoje. Temos a ganhadora de hoje. Vai ganhar uma cesta de doces. Uma cesta de doce que foi a Josefa Souza. Ô, Josefa, parabéns, você ganhou. Mas eu vou te pedir para buscar esse prêmio na segunda-feira, porque amanhã é feriado. E a doutora aqui esqueceu de trazer os doces, né? Eu prometo que eu não vou comer no feriado seus doces, mas estará aqui na próxima segunda-feira. E aí você pode passar aqui para pegar. Certo, Marcelo? Certo. Doutora Andressa,
imensamente gratidão pela tua participação. Espero que tenha gostado. Espero ter ajudado. Ajudou muito. E olha, eu quero que você deixe onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, se tiver o telefone do consultório também, né? O consultório da doutora é aqui no prédio da rádio, olha que beleza. Então... Ela está aqui no prédio da rádio. Então, acho que isso é importante, deixar o telefone do consultório de contato, porque você que está nos ouvindo, acompanhando, precisa de um acompanhamento com uma médica endocrinologista, entra em contato, Sim, porque... então, meu Instagram é doutora Andressa de Filippo, aqui em Pinda atendo na Inova, que é no prédio da rádio mesmo, aqui no Abdala, telefone 991 38 49 95. Bacana. Obrigado pela participação, doutora. Obrigado a participação, doutora Alexandra. Mais um programa importante demais, né? A doutora Alexandra sempre fala do conhecimento da doença. Tem que conhecer para a gente evitar os mitos, né? Que a gente ouve muito, bastante, né? Sim. Então, isso é de uma grande valia a todo mundo, a toda a população, que é a prevenção, né? Diz o ditado antigo já, prevenir do que remediar, não é isso? Correto. E a gente sabendo das regras aí, sabendo de como fazer, fica e facilita. Qualidade de vida, né? Você vai ter qualidade de vida. É isso, doutora? Exatamente, Marcelo. Muito obrigada mais uma vez por essa quinta-feira. E na próxima semana estaremos aqui com o doutor Antônio Cobas, falando sobre hipertensão arterial, os riscos, a relação. A semana que vem é o dia nacional ou é mundial? Nacional, né? Nacional de Prevenção à Hipertensão, dia 26 de abril. O mundo deve prevenir, né? Então é mundial. Vamos prevenir todos. E lembrando que o Laboratório CEDILAB, de segunda a sexta da semana que vem, estará aferindo a pressão de todos os seus clientes gratuitamente para contribuir nessa ação de prevenção da hipertensão. Muito legal. Bacana. Então, excelente final de semana, excelente feriado para você que nos acompanha toda quinta-feira. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, te proteja e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Agora, 10:01.